Então, quem está no centro da história agora é o Sul Global. Diversos países no Sul Global estão prestando atenção à experiência de extremo sucesso do Pix. Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump na mesma sala e na mesma mesa. Bom, tudo! E começamos. Olha quem é. Hoje é a caneca da Alfa Romeo. Não é uma maravilha? O café é brasileiro, café artesanal brasileiro que me deram. Esse acho que me deram no Rio. Excelente. E a caneca da Alfa Romeo, porque eu sou um alfista. Sempre fui um alfista. Eu tive um Alfa Romeo linda, preta no meu passado. Mas isso é em tempos imemoriais. Bom, e o café é do Brasil. Bom, vamos tentar fazer uma conversa free jazz hoje. Tem vários temas e vamos ver como a gente intercala esses temas. Por exemplo, eu estava antes de começar, eu estava focado em Vladivostok, que para muitos de vocês deve parecer algo intergaláctico, mas é muito importante porque tem o Fórum do Leste da Rússia em Vladivostok todo ano. E eu vou a esse fórum todo ano, é muito importante. O fórum começa dia 3 de setembro e eu estou indo de Pequim. Eu vou de Pequim para Vladivostok. E adivinha o que vai acontecer no dia 3 de setembro em Pequim? Vladimir Putin deve visitar Xi Jinping como convidado especial para a festa chinesa de 80 anos da, do fim da Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista chinês. Nossa, eu queria estar em Pequim nesse dia absolutamente histórico. Os rumores em volta, vocês já devem ter ouvido os rumores de que pode ser, mas isso ainda é muito distante, que o condutor circense vá de Washington para Pequim para essa data fundamental, 3 de setembro. Seria um convite oficial da China. Ninguém sabe se isso vai acontecer. Tem, claro, uma indústria de rumor gigantesca em cima disso. Mas vocês podem imaginar se isso acontecesse, o que isso significaria? Seria na pauta uma e alta 2.0. Porque nós teríamos, provavelmente na mesma sala do, não do John Hanai, mas do Great Hall of the People, né? O grande hall do povo, ou na residência oficial chinesa que acolhe visitantes oficiais, Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump na mesma sala e na mesma mesa. Claro, isso seria a Yalta 2.0. É muito difícil que aconteça por várias razões. Primeiro, a primazia desse encontro seria de quem emite o convite. Seria de Xi Jinping. Xi Jinping e Vladimir Putin não têm o menor problema em questões de primazia, e a relação deles é entre iguais. Nas visitas oficiais de a China e a Rússia, nos encontros, nas grandes cúpulas, os telefonemas constantes, etc. Donald Trump é uma história completamente diferente. Isso significaria, do ponto de vista do egomaníaco cósmico Donald Trump, que ele estaria cedendo a primazia nesse encontro diretamente a Xi Jinping. Ou seja, é muito difícil que aconteça. Se acontecer, vai ser o Yalta 2.0, que muitos de nós já vemos falando já há algum tempo, quando Trump nem havia iniciado o Trump 2.0. Bom, esse é o início da conversa para colocar para vocês mais uma vez que tudo, em termos das grandes decisões atuais e para o futuro próximo, gira em torno de Rússia e China. E, claro, com essa presença extremamente volátil, sempre perturbadora e instável do atual condutor circense, tentando se colocar como um foco histórico importante nesse momento crucial geopolítico e geoeconômico.
E vocês no Brasil sabem melhor do que ninguém o que está para significar isso a questão de alguns dias. Se a tal tarifa de 50%, o tarifaço de 50%, vai entrar em vigor mesmo em 1º de agosto, e se essa investigação, entre aspas, do governo americano em cima do PIX, que é um sucesso absolutamente extraordinário. Para vocês terem uma ideia, eu, como brasileiro nômade, eu só me familiarizei com o Pix nesses últimos dias que eu passei no Brasil. Porque eu comecei a perguntar para todo mundo como funciona o Pix. E todo mundo, comerciantes, pessoal na rua, motoristas de táxi, etc. E o sistema é absolutamente brilhante. É um sistema público para um benefício público, e não é à toa que diversos países no sul global estão prestando atenção à experiência de extremo sucesso do Pix. E não é à toa, evidentemente, que a máfia americana de cartões de crédito e de pagamentos via Big Tech, como era o caso em WhatsApp, por exemplo, acionou o governo americano para tomar uma atitude contra o Pix. Bom, isso faz parte da guerra híbrida, comercial, tarifária, tecnológica e geoeconômica contra o Brasil, parte da guerra híbrida contra os BRICS. Voltando de novo ao eixo central, que é fundamental, é sempre Rússia e China. E no caso geoeconômico, evidentemente, a China. Eu vou dar um número para vocês que resume de uma maneira mais do que gráfica para onde está indo o comércio mundial. Primeiros 6 meses de 2025, ou seja, até agora, até o final de junho. O comércio da China com os seus parceiros dos BRICS chegou a 855 bilhões de dólares. Isso em apenas 6 meses. Vocês podem imaginar, ainda falta metade do ano, até onde vai chegar este comércio China-BRICS, China intra-BRICS. E adicionando os partners dos BRICS também, incluindo três muito importantes no sudeste da Ásia, Vietnã, Malásia e Tailândia, além da Indonésia, que é membro pleno dos BRICS, dois muito importantes na Ásia Central, Uzbequistão e Cazaquistão, e todos esses são partners fundamentais da China. Além, evidentemente, dos africanos como partners e, digamos, os 10 principais membros plenos dos BRICS, incluindo o Brasil, cujo maior parceiro comercial, evidentemente, como vocês sabem, é a China. Então, qualquer vociferação vindo do condutor circense e dos seus assessores sinófobos, russófobos, iranófobos, islamófilos, globalsaucófilos e por aí vai, é absolutamente irrelevante. Porque isso não vai mudar o fluxo da história, não vai mudar o fluxo geoeconômico da história que a gente já está vivendo. Aí, um tema lateral, que também é muito importante, mas se encaixa com esse. Nessa semana vai ter a cúpula China-União Europeia, que é uma cúpula fundamentalmente geoeconômica. E no momento em que a União Europeia está para ser taxada por Trump 2.0 em 30%, não chega a 50% do Brasil, mas em 30% a partir também de 1º de agosto. Isso recomendaria à União Europeia um approach em relação à China, não de guerra comercial, que é o que está fundamentalmente na cabeça de Bruxelas e de muitos dos sublíderes entre os chihuahuas, nações acopladas à União Europeia ou assambarcadas pela União Europeia, mas ainda é uma postura de confrontação. Os chineses não estão colocando muita
esperança de que vá surgir alguma coisa especificamente importante para laços comerciais China-União Europeia dessa cúpula. E os europeus provavelmente vão ter mais uma oportunidade de se esfaquear pelas costas, que é o que eles fazem isso de uma maneira serial. Não, em vez de serial killers, eles são serial suicidas. Mas isso é importante porque, do ponto de vista da União Europeia, do ponto de vista da China, desculpe, a União Europeia seria a destinação final das novas rotas da seda, da iniciativa do Belt and Road, BRI, e os mercados principais, entre todos os mercados alcançados pelas rotas da seda, saindo do leste da China, do centro da China, do oeste, atravessando pela Ásia Central, pegando os corredores de conectividade, chegando ao oeste da Ásia até chegar à Europa. Ou pela via da seda marítima, indo pelo Oceano Índico. Mas, ah, por exemplo, o fato de que a Itália tecnicamente se retirou como partner das novas rotas da seda, mas embora hajam diversos projetos entre a Itália e a China que não passam sob a denominação Novas Rotas da Seda ou BRI, Belt and Road Initiative, mas eles continuam de alguma maneira. E muitos outros países europeus que ainda têm, no caso da França especialmente, que ainda tem sérias restrições às novas rotas da seda, e vários na Europa Oriental que estão plenamente integrados a projetos das novas rotas da seda, como por exemplo a Hungria. Então, essa divisão interna europeia vai estar refletida nessa cúpula. Os chineses sem. Ok, vocês querem fazer mais business conosco? Perfeito, nós estamos prontos. Se vocês não quiserem, não há problema, porque nós temos todo o resto não, todo o sul global para fazer business conosco. E, e continuaremos fazendo cada vez mais business, o que nos volta àquela cifra do início, de em apenas 6 meses, a balança comercial China e partners dos BRICS, 855 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, agora chegou ao front principal na China a construção do projeto hidroelétrico do século, que é como é denominado o Brahmaputra, o rio Brahmaputra na China, Yarlung Zambo, que é a denominação chinesa do Brahmaputra. O Brahmaputra ele nasce no Tibete e é um trajeto extremamente interessante do ponto de vista geológico. Ele é como se ele fizesse mais ou menos uma linha reta no platô tibetano e do platô de Qinghai, que é a província contígua ao Tibete, pelo sul, mas a 3.000, 3.500, quase 4.000 metros de altura. Aí, de repente, ele dá uma quebrada radical. É o que eles chamam de curva, os chineses chamam de curva, a grande curva. E nessa quebrada radical, o trajeto do rio cai de mais ou menos uma média de 3.000 metros de altitude no platô, cai a menos de 200 metros de altitude, para cento e poucos metros de altitude em comparação ao nível do mar. É uma queda absolutamente radical. E é nesse trecho da grande curva que os chineses querem montar esse grande projeto hidrelétrico com várias cascatas digamos, uma usina hidrelétrica progressiva e construir uma série de túneis. São mais de 30 e poucos quilômetros, quase 40 quilômetros de túneis no meio das montanhas do Himalaia, literalmente. Só os chineses são capazes de fazer algo assim. E o início desse projeto foi praticamente o início oficial do projeto foi nesse fim de semana, praticamente. Então, essa é uma das grandes notícias na Ásia inteira. E, claro, com todas as ramificações, com todo o jogo de influências, porque isso envolve a Índia e o Bangladesh, que estão downstream, né? Upstream, perto da nascente do rio e no trajeto inicial do rio, é a China, no Tibete especialmente. Depois entra Índia, quando o rio
cruza, cruza a fronteira, digamos, Himalaia, China, Índia, entra na Índia e vai até o Bangladesh. Ou seja, esse é um dos grandes projetos de engenharia e de hidrelétricas no século, ou o grande projeto do século XXI, evidentemente, é a China, porque a China tem a capacidade econômica, os fundos, a organização, a mão de obra e sobretudo, o financiamento para um projeto dessa envergadura, que vai ser olhado com muita atenção pelo sul global inteiro. Junto com essa demonstração chinesa de avanço geoeconômico, tecnológico, refletindo-se no Brasil também, uma contraparte dessa avançada chinesa nos Himalaias e basicamente num clima de energia limpa, basicamente, é a expansão do porto de Pecém, no Ceará, o investimento da BYD nessa fábrica de automóveis na Bahia, os estudos chineses que já têm um novo traçado muito mais curto, pelo menos 800 quilômetros mais curto e mais eficiente, de Ilhéus até o porto de Xangai, no Peru, e daí para a rota marítima da seda do sul, do Pacífico. Tudo isso você olhando globalmente o que significa, é a avançada geoeconômica e tecnológica da China em todos os frentes e em diversos continentes, inclusive na América do Sul. Comparando tudo isso com a ameaça do condutor circense e dos seus asseclas, os famosos 50 dias em cima de membros dos BRICS diretamente, especialmente Índia e China. E no caso da OTAN, aquele demente pedaço de Guda posando de secretário-geral Tutti Frutti, Al-Ruti, ex-primeiro-ministro da Holanda, ameaçando diretamente China, Índia e Brasil. Peguem o telefone, liguem para Putin, se não. Liguem para Trump, desculpe. Então, estamos numa interação nominal completamente demente, né? Liguem para Putin, senão Trump vai jogar tarifas de 50% em cima de vocês todos, ou até mais depois. Ou seja, vocês veem o Chihuahua Banguela, chefe da OTAN, ameaçando diretamente três BRICS. A OTAN ameaçando diretamente três BRICS. Entre os BRICS fundadores, Brasil, Índia e China, de tarifas que vão vir do grande cachorro raivoso, o mestre, não dos chihuahuas, mas a OTAN vai atrás, evidentemente, se esses três BRICS não, entre aspas, isolarem o quarto BRIC, também membro fundador, a Rússia, e compondo a tudo isso a ameaça daquela coisa absolutamente inominável passando como senador americano. Eu não vou nem citar o nome, porque ele é, além de irrelevante, ele é um lacaio pago por interesses bastante explícitos da classe dominante americana, ameaçando também Índia, China e Brasil. E este imbecil, inclusive, diz que o Brasil compra petróleo dos Estados Unidos, compra petróleo da Rússia. Nem isso esses vagabundos sabem. Bom, isso dá para vocês a imagem da demência desmesurada em torno de Trump 2.0, de gente que vai jogar golfe com Trump e aí tem a sua atenção entre um buraco e entre uma tacada e outra, literalmente, que o seu espectro de atenção é no máximo entre uma tacada e outra. E como nada disso, evidentemente, vai funcionar. Os chineses e os indianos não vão deixar de comprar petróleo russo porque eles estão sendo ameaçados por um bando de iletrados em Washington. E no caso do Brasil, isso nem é o caso. O que a OTAN tem a ver com o Brasil? Bom,
Tudo isso nos leva a algo muito interessante que tem sido um pouco o meu trabalho nesses últimos dias. Eu estava lendo um livro extremamente flácido em vários aspectos, porque com muitos vieses de, por exemplo, um acadêmico indiano que ensina relações internacionais na American University de Washington. Ou seja, tudo isso é uma série de limitações, inclusive a limitação dele conseguir publicar o seu livro nos Estados Unidos. Mas tem um mérito muito importante nesse livro, a parte de todo o seu desconhecimento de Rússia e de China, especialmente. Ele tem um conhecimento razoável de diversas fases de civilização indiana, o que é bastante louvável. Ah, fez mais ou menos o seu curso básico de Grécia, Roma e Pérsia. E no caso da ascensão do Ocidente nos últimos, para colocar datas exatas, 240 a 250 anos, que é o período onde o Ocidente realmente dominou, digamos, a ordem mundial e conseguiu influenciar diretamente ou forjar, especialmente desde o fim do século XIX até alguns anos atrás, a ordem mundial. A tese dele é louvável em si, porque ele tenta demonstrar que a construção de uma nova ordem mundial já está em andamento e essa ordem mundial não vai ser forjada pelo Ocidente, vai ser essencialmente forjada pelo Sul global, que é o tema das nossas discussões há anos ou décadas. E para todos nós que vemos acompanhando o clash direto, o choque não de civilizações, mas o choque de modelos entre o Ocidente coletivo fragmentado, mas especialmente o império do caos, que coordena o modelo. O modelo é deles. O modelo foi estabelecido ao final da Segunda Guerra Mundial, todas as instituições e o modelo e toda essa ordem liberal é uma ordem americana, é do Império do Caos. E a ascensão da Eurásia do outro lado, com os diversos protagonistas, e especialmente nos últimos anos, o papel decisivo dos BRICS, incluindo os novos BRICS, e entre os novos BRICS, especialmente Irã e Indonésia, que foram temas de discussão bastante aprofundados entre as discussões que nós tivemos com os nossos amigos chineses e russos durante e à margem da cúpula dos BRICS no Rio. Tem uma tabelinha muito interessante que mostra, resumida, e a gente poderia adicionar vários outros elementos nessa tabela, de como nações, civilizações e civilizações da história nos últimos 2.500 anos contribuíram para a formação dessa superposição de ordens mundiais e mesmo da ordem mundial estabelecida pelos americanos, que eles definem como rules-based, baseado em regras, ordem internacional baseada em regras, que era uma ordem, entre aspas, internacional, mas totalmente filiada ao Império e coordenada pelo Império e imposta pelo Império, baseada em regras que eles podiam mudar e mudaram e continuaram mudando e continuam mudando agora mesmo com uma nova administração no momento que eles querem. E agora, como a gente sabe, o paradigma mudou. O que até 6 meses atrás era qualificado como ordem internacional baseada em regras, agora é uma desordem internacional baseada em regra nenhuma, que seria a definição mais concisa de Trump 2.0. Mas voltando à nossa possível tabelinha, que são contribuições de civilizações entre elas, ou seja, civilizações sempre interagiram. Isso é um ponto bom do livro que já foi explorado com muito mais
profundidade e em detalhes muito mais importantes por exemplo, pelo André Gunder Frank, pelo Giovanni Arrighi, pelo Immanuel Wallerstein, só para citar alguns, né? Mas olha, por exemplo, vejamos o que Egito, Mesopotâmia e Pérsia contribuíram para a formação da civilização grega. Entre outros, astronomia, química, medicina, matemática e até mesmo o conceito do rei divino, do reinado divino. Isso veio do Egito e Mesopotâmia e Persa e foi incorporado pelos deuses no próprio panteão grego, panteão dos deuses gregos. O que a Fenícia proporcionou à Grécia? Língua, super importante. Rudimentos da língua grega. O que a Grécia deu para Roma? Bom, isso todos nós que nascemos no Ocidente sabemos. Arte, ciência e filosofia, essencialmente. O que Roma deu para a Europa? Isso também todos nós, inclusive todos nós que assistimos Monty Python. O que Roma já fez por nós? Diziam os membros daquela província judéia na época. Pô, aí tem aquela lista gigantesca. Mas o que Roma deu para a Europa, fundamentalmente, o conceito de lei, a ideia de império, a ideia de império do Ocidente vem do Império Romano. Até hoje, há 2000 anos, o Ocidente continua venerando a ideia do Império Romano. E a administração e a qualidade de administração. O que a Índia deu para a China? Muito interessante. Budismo e filosofia, especialmente. Os chineses reconhecem que o budismo que veio da Índia chegou em diversas fases da história da China a ter uma importância tão grande quanto o confucionismo e o taoísmo. O que a Índia deu para o resto da Ásia? Isso é muito interessante. E para a Europa também. Os numerais, incluindo o zero, a tecnologia de exploração do algodão, que virou um fenômeno global, aço. Aço veio da Índia para o resto da Ásia e da Europa. O que a China deu para a Europa? Bom, isso é uma lista que seria gigantesca, que é uma lista que os ocidentalocêntricos, o que os nossos amigos intelectuais persas, mesmo antes da Revolução Islâmica, chamavam de Ocidente toxificação, West toxification, que é uma toxificação vindo do Ocidente. Isso nunca foi reconhecido pelos europeus, mas, entre outras coisas, o que a China deu para a Europa? Bom, começa pela seda e todas as rotas da seda, evidentemente. Pólvora, compasso, papel, impressão e algo que era, para vocês terem uma ideia, era reconhecido, entre outros, por Voltaire e Molière, na França. Hoje, você pega qualquer dito especialista histórico de relações internacionais nas universidades europeias e ninguém vai admitir, mas é um fato. O sistema meritocrático de exames na China imperial para o serviço público. Isso foi, entre outras coisas, totalmente adotado pelos franceses. Os franceses adotaram o sistema meritocrático para entrar no serviço público na França do sistema chinês e passando pelas chamadas grandes écoles, as grandes escolas parisienses. O que o mundo islâmico deu para a Europa? Bom, isso também é uma lista absolutamente gigantesca. A lista curta incluiria medicina, química, fundamentos da óptica, filosofia, muito, muito importante, porque a filosofia grega, preservada e expandida, como ela chegou à Europa, nada disso teria chegado se não fossem os grandes scholars
do Islã. Foi uma mistura de monges bizantinos traduzindo textos do grego para o latim e scholars islâmicos traduzindo, por exemplo, Platão ou Aristóteles. E depois isso foi retraduzido na Europa. E depois foi disseminado pela Europa inteira. Ou seja, o saber do passado, incluindo a Grécia, sem o Islã, não teria revitalizado a Europa e não teria revitalizado e não teria a Europa não teria chegado por si própria nas condições em que ela estava no século, digamos, de 12 a 13, por exemplo, sozinha, sem esse aporte, ao Renascimento e mais tarde ao Iluminismo. É, Muito interessante. O que que essa noção de Ocidente e o resto? É uma noção tipicamente anglo-americana. The West and the rest. O Ocidente e o resto. Nós, o Ocidente, somos a cultura predominante e o resto é o resto. Não. Agora mudou completamente. Agora é completamente uma outra história. O que o resto, entre aspas, nessas últimas décadas trouxe e deu para o Ocidente, na pequena listinha a gente pode incluir anti-imperialismo, nacionalismo, nacionalismo no sentido de soberania e no sentido ligado à soberania universal e soberania de todos os povos e de todas as nações. E algo que não é só racismo, mas definido a partir da Conferência de Bandung de 1955, que foi a primeira grande conferência de povos, digamos, não brancos da história moderna. Era a África e a Ásia, em Bandung, na Indonésia, o anfitrião Sukarno, e estava Sukarno, Nasser, Chou Enlai, Nehru, a emergência do mundo pós, o início da pós-colonização e da descolonização do que era chamado desde quando foi? Acho que foi. Essa expressão vem de um francês, Sauvy. Ele cunhou a expressão terceiro mundo, se não me falha a memória. Eu não lembro se foi nos anos 40 ou acho que foi nos anos 40 já, dos 40 para os 50. Terceiro mundo. Então, essa foi o início da ascensão do terceiro mundo, Bandung, 1955, que levou depois ao movimento dos não alinhados. E foi muito legal. Agora eu faço uma ligação direta para vocês de como isso é importante com algo que aconteceu nos BRICS no Rio. Primeiro dia não. O início do dia mais importante dos BRICS foi o dia do BRICS Business Council, que foi as discussões todas de business de membros dos BRICS, do Sul Global inteiro. O presidente Lula abriu com um discurso muito, muito bom, que ele refez pelo menos 3 ou 4 vezes, segundo a nossa observação, em loco, enquanto ele já estava sentado no palco. E logo depois veio o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que para grande parte da audiência, inclusive brasileira, ninguém nem sabia quem era o Anwar Ibrahim, depois ficou todo mundo de queixo caído. E o Anwar, o que que ele fez? Ele fez uma referência direta a Bandung em 1955 e ao movimento dos não alinhados, no início dos anos, que surgiu, se codificou no início dos anos 60, basicamente para dizer, olha, o que Bandung em 55 fez e que os neoalinhados estavam fazendo nos anos 60, agora é o Sul Global que está fazendo. E o senhor presidente Lula é um desses líderes. Claro, a casa veio abaixo, como vocês podem imaginar. Foi um dos momentos mais importantes da cúpula dos BRICS no Rio. Essa ligação direta entre o resto, entre aspas, que agora é o sul global, que agora é o centro, coordenando essa nova ordem mundial que está surgindo. E isso fecha a nossa conversa de hoje. A gente começou falando do superávit, não, da balança comercial da China com os outros partners dos BRICS. Isso está incluído diretamente nessa reorganização do comércio mundial, que é uma reorganização geoeconômica e reorganização geopolítica, e quem está no centro de tudo isso é a ascensão dos BRICS, com a cúpula que praticamente acabou no Rio de Janeiro. E tudo isso sob o tema rejuvenescido pelo presidente Lula, méritos para o presidente Lula, soberania.
Então, quem está no centro da história agora é o Sul global. O resto é a decadência do Ocidente.